Olá, meninas, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todas vocês. Espero que todas estejam bem, na medida do possível, né? E saudades, né? Mais uma vez nós aqui com a nossa reunião das mulheres, mais uma vez online, né? Mas crendo que logo tudo isso vai passar, que o Senhor Jesus está no controle. Nós não sabemos por que de tudo isso, né? Mas para tudo Deus tem um propósito, então está tudo nas mãos do Senhor. Vamos continuar em oração, persistindo em oração para que essa situação acabe, né? E que tudo possa voltar ao normal. Quer dizer, ao normal não, que tudo possa voltar melhor do que antes, né? Porque hoje as pessoas sabem o quanto é difícil não poder abraçar, o quanto é difícil não poder chegar próximo de um irmão, conversar, pegar na mão, estar junto, né? É muito difícil isso. Como faz falta a gente não ir na casa do Senhor. A comunhão, né, com os irmãos, isso faz muita falta, faz muita falta mesmo. Por isso que também a gente precisa estar sempre atento, precisa estar sempre em oração, para que a nossa fé não se esfrie, porque é muito fácil, né? É muito fácil, a pessoa deixa de ir à casa do Senhor e acha que também não precisa fazer mais nada. Não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa participar das atividades da igreja, e não é assim, né? Para a gente estar junto de Deus, é claro que seria muito melhor ir na casa do Senhor, mas a gente pode fazer isso também da nossa casa, junto com a nossa família, junto com nossos irmãos também, via online, telefone, mas não esfriar na fé. Estar sempre em oração, sempre buscando a Deus, sempre clamando, né, pela nossa nação, clamando por todas as nações, né? E que assim seja, que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, cuidando de cada família, de cada mulher dessa igreja e todas as mulheres guerreiras, né? Porque as mulheres realmente são muito guerreiras. Que Deus cuide de cada uma delas, que Deus cuide da família de cada uma. E que nós possamos continuar, né, nos caminhos do Senhor, sem esfriar a nossa fé. Eu sinto muita saudade de vocês, muitas saudades das nossas reuniões presenciais, mas eu creio mesmo que isso logo vai passar e que nós vamos fazer tudo voltar melhor do que era. Vamos confiar nisso. E a paz de Cristo para vocês, minhas irmãs.
aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Hoje a nossa palavra vai ser com a nossa irmã Ellen. Ela que vai trazer a palavra para nós hoje. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amo todas vocês. Amém. Olá, boa tarde, minhas irmãs. Fui convidada pela Cássia para falar às irmãs nessa reunião. E o tema do nosso estudo de hoje é o seguinte, é uma pergunta. Mulher, você tem medo do quê? Medo dos efeitos que os problemas têm sobre a sua vida? Qual é o seu medo? Medo das doenças? Medo de ser abandonado? Medo dos negócios fracassados? Do orçamento familiar apertado? Medo da quebra da aliança do matrimônio? Medo da solidão? São tantos
pensamentos e sentimentos que passam no nosso coração, que muitas vezes a gente não tem a resposta para esses medos. Por isso, esses questionamentos vêm à nossa cabeça. E aí a gente se pega pensando, será que Deus está me castigando? Será que eu tenho culpa por esses problemas? Será que Deus tem o controle da minha vida? Será que Ele se importa comigo? Ou onde está Deus que eu confiei tanto e agora, no momento que eu mais preciso, parece que Ele não está aqui? Por que Deus permite certos fracassos em minha vida? Eu não aguento mais, estou cansada. Por que servir a Deus em meio a tanto caos? São questionamentos que fazem parte do nosso entendimento da vida sem uma perspectiva correta de Deus. São algumas crenças que temos a respeito de Deus. E é dentro de uma perspectiva teológica e bíblica que podemos encontrar as respostas para esses medos e essas ansiedades. A teologia é simplesmente um sistema de crenças sobre Deus. O Deus que governa sua visão de vida. E essa maneira de enxergar a vida, ela deve estar baseada na verdade. E para nós cristãos, a verdade sobre Deus está na palavra dele. Por isso que, de uma forma bíblica, nós vamos tentar ilustrar aqui e tentar responder esses questionamentos que são naturais, que a gente realmente faz sobre a vida e sobre os problemas que nós temos. Então, a partir da verdade bíblica, a partir da verdade teológica, nós vamos buscar essa verdade a respeito de Deus. E aí uma pergunta deve ser feita. Minhas crenças resistirão ao teste da vida do Deus verdadeiro? Será que aquilo que eu creio, da forma que eu creio sobre Deus, vindo os problemas, eu vou conseguir passar por esses problemas? As minhas crenças acalmam os meus medos? Da maneira que eu creio a respeito de Deus, vem a ansiedade, vem os medos, vem as preocupações, e eu leio a palavra de Deus e eu me sinto confortada por ela? As minhas crenças, elas aquietam a minha mente? Ou elas tiram minha paz e tiram meu sono? Elas me direcionam adiante e me acalmam quando os problemas vêm? É somente quando enfrentamos uma dificuldade intransponível que nos damos conta de que a nossa casa ou a nossa vida pode estar construída em algo que não seja um concreto reforçado da verdade bíblica. Para entendermos o nível da nossa crença, devemos pensar o seguinte: a gente tem que fazer duas perguntas. Deus é soberano? É a primeira. E a segunda: se Deus é soberano, como isso pode me ajudar a superar os meus medos? Ou a mudar a minha visão a respeito desses medos? Então vamos pensar, se Deus é soberano, e a palavra soberano significa que Deus é livre, Deus ele faz o que ele quer, ele tem esse poder nas mãos, né? Ele tem uma autoridade suprema, ele retém o poder, porque só ele tem esse poder. Então a palavra soberano nos dá essa ideia de que existe um Deus que é livre para fazer o que ele quiser, da maneira que ele quiser, como ele quiser. E não tem ninguém que possa questioná-lo, porque ele é o Deus soberano. Ele está num grau mais elevado do que qualquer outra pessoa. Ele é notável, ele é magnífico. E eu quero ler um texto com as irmãs que está lá em Isaías 40, versículo 12 até o 31, que para mim me ajuda a entender um pouco dessa soberania de Deus, porque pela minha capacidade humana eu não posso atingir, né? Então vamos ler? Isaías 40, 12 até o 31. Diz o seguinte, o título do texto já começa assim: A majestade do Senhor. Quem da concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu 1/3 do efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento?
Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a ele? O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira, para que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto. É ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem a faltar. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouvis, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Até o versículo 31. Então, esse texto de Isaías, ele vai falar sobre a majestade de Deus. É um texto muito lindo, né? E a gente pode vislumbrar um pouquinho desse entendimento que Deus é soberano. Romanos 11, 33 a 36 também fala sobre a soberania de Deus. Vamos ler também? Romanos 11, versículo 33 até o 36. Vai dizer o seguinte: a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, é um outro texto que fala da soberania de Deus. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara para nós é que Deus é soberano. Outro ponto que devemos entender é o caráter de Deus. Deus, ele é totalmente santo. Não é possível que ele peque. Deus é capaz de fazer qualquer coisa que tenha decidido fazer. Tudo que ele decide é perfeitamente santo, amoroso, justo e sábio. E são o caráter e o poder de Deus que fazem dele Deus, o único soberano Deus. Se você não conhecer a natureza de Deus, que exerce todo esse poder e conhecimento de que ele é soberano, provavelmente você não terá paz. Deus é perfeitamente sábio, é o que fala Romanos 16, 27. Isso significa que ele sempre sabe o que é melhor. Deus é totalmente santo. É o que diz o texto de Isaías 6, versículo 3, e Apocalipse 4, versículo 8. Sua santidade controla todas as suas ações.
de forma que ele nunca age de uma maneira que seja profana, imprudente ou desonrosa. Deus é totalmente santo. Deus é totalmente amoroso. É o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 8 a 16. Seu amor sempre o constrange e o orienta para nos dar aquilo de que realmente precisamos. Deus é totalmente amoroso. É o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 8 a 16. Seu amor sempre o constrange e o orienta para nos dar aquilo de que realmente precisamos. Olha que maravilhoso saber que o próprio amor de Deus o constrange para que ele nos dê aquilo de que realmente precisamos. Deus é infinitamente misericordioso, é o que fala Êxodo 34, versículos 6 a 7. Sua misericórdia flui para toda a sua criação, em todos os momentos, de forma que ele nunca nos dá aquilo que realmente merecemos. Vou ler de novo. Sua misericórdia flui para toda a sua criação, em todos os momentos, de forma que ele nunca nos dá aquilo que realmente merecemos. Porque tem coisas que realmente nós merecemos, mas por causa da sua misericórdia, do seu amor, da sua santidade, ele nos poupa também. Quando ele age em seu poder soberano, é sempre em completa harmonia com seu caráter. Ele é um Deus em que você pode confiar, porque ele é ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre, é o que fala Hebreus 13, 8. Então Deus, você pode confiar porque ele não muda, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o será para sempre. Que bom saber que Deus não muda o seu caráter, que ele é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre, é o que diz Hebreus 13, 8. Então, a outra pergunta que nós fizemos, primeira, Deus é soberano. Então, nós entendemos que Deus ele faz aquilo que ele quer, que Deus é livre para agir da forma que ele quiser, porque ele é soberano. E a outro questionamento, outra pergunta que devemos fazer é, se Deus é soberano, como isso pode me ajudar a superar os meus medos? A verdade é que Deus é soberano, e isso pode nos trazer esperança, paz e confiança. É essa verdade, juntamente com seu poder, que será o nosso esteio nos momentos de provação. É a verdade de Deus que será a nossa base segura para esses momentos de dificuldades. Quando nossos medos e ansiedades estiverem fora de controle, devemos colocar as nossas crenças no conhecimento de Deus e reconhecer que Ele é soberano. Então, a nossa primeira atitude é buscar conhecer a Deus e reconhecer que Ele é soberano. Quando reconhecemos que Deus está no controle, é isso que nos faz acalmar e nos dá ânimo nos momentos de crise. O outro ponto que devemos observar é que Deus está no controle. E é isso que nos dará paz, saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas como conhecer a Deus e reconhecer essa sabedoria? De uma forma muito simples, minhas irmãs. Lendo a Bíblia, lendo a sua palavra, ouvindo a sua voz. A maneira mais direta para eu conhecer a você seria lhe fazendo perguntas e em seguida ouvindo as suas respostas. Não é assim que acontece? Quando a gente vai numa festa, a gente vai numa reunião lá da igreja e a gente leva uma visita, e essa visita não conhece as pessoas. E aí a gente quer conhecer aquela pessoa, né? Aquela visita. Então a gente pergunta o seu nome, a gente pergunta de onde ela vem, se ela é casada, se tem filhos. E a gente pergunta e ouve a resposta. A gente pergunta e ouve a resposta. E essa é uma maneira simples, né? Mas direta de conhecer aquela pessoa. E com Deus não é diferente. Da mesma forma, a maneira mais direta de conhecer a Deus é lendo a Bíblia, onde todos os nossos questionamentos sobre a vida serão respondidos. Então, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu busco na palavra ouvir a voz de Deus, eu tenho que ler a palavra e perguntar, Deus, como que o Senhor quer que eu te conheça? O que o Senhor quer que eu te conheça desse texto? O que o Senhor está me falando para fazer aqui nesse texto? A gente tem que perguntar para Deus e Ele vai nos dar a resposta. O próprio testemunho de Deus sobre si mesmo é confiável.
porque ele está totalmente familiarizado com a sua própria natureza. Porque o conhecimento que Deus tem de si mesmo não tem erro, não tem espaço para o erro. Então, na palavra de Deus, que nós cremos que é a verdade, ela mesma testemunha de Deus, ela mesma fala a respeito de Deus. E aqui não tem erro, aqui não tem espaço para o erro. Então, quando a gente busca conhecer a Deus através da palavra dele, a gente vai ter as respostas certas vindas do próprio Senhor. Então, ler a palavra de Deus, conhecer a Deus através de sua palavra, é uma forma de reconhecer que Deus é soberano e que Deus está no controle. Quanto maior for a nossa consciência da soberania de Deus, mais impacto esse fato terá sobre as nossas vidas. Então, nós temos que ter consciência de quem é Deus. O que, por sua vez, nos ajudará a nos tornar livres das nossas preocupações e medos. Porque se eu tenho a consciência de que Deus é soberano e de que Deus está no controle, então eu entrego tudo nas mãos dele. Eu busco ele em oração, eu busco depender de Deus para resolver esses medos e ansiedades que têm invadido o meu coração. Então eu deposito nas mãos do Senhor esses sentimentos e ele me dá uma resposta. Então, o que, por sua vez, nos ajudará a nos tornar livres das nossas preocupações e medos. Essa é a consequência quando eu busco a Deus. Então, qual é o objetivo de Deus com o nosso sofrimento? Por que a gente sofre? Por que a gente passa por provações? Por que a gente passa por sofrimentos? Se Ele está no controle, por que eu estou enfrentando problemas? Mas por que, então, Deus simplesmente não me liberta dos meus medos e ansiedades? Por que Deus me deixa sofrer com essas tribulações? A gente se pergunta isso, não é? Um dos motivos pelos quais o sofrimento faz parte da vida é porque Deus tem um objetivo maior do que apenas a nossa felicidade ou conforto temporários. Seu objetivo é a nossa felicidade eterna e a sua glória. Quando Deus permite dificuldades em nossas vidas, não é porque Ele nos odeia ou é incapaz de impedir que coisas ruins aconteçam. É porque Ele está interessado em aperfeiçoar a nossa fé, mudar o nosso caráter, trazer alegria e libertar-nos dos nossos medos. Ele está usando o seu medo para atraí-lo para si e para transformar o seu caráter. Se você não lutasse contra os seus problemas, você não veria a necessidade que tem dele. E a gente sempre fala esse exemplo, né? Quando a gente está com uma dificuldade, quando a gente está passando por um problema, ou pode ser doença, ou algum problema financeiro, que você não sabe como resolver aquilo, qual que é a sua postura? É buscar o Senhor, é se colocar diante dele, é clamar a Deus pela sua ajuda, pelo seu socorro. Então, quando a gente está no sofrimento, quando a gente está passando por dificuldades, a gente busca Deus. E isso ajuda a desenvolver a nossa fé. E é isso que Deus quer, é desenvolver a nossa fé, desenvolver essa dependência que a gente tem que ter dele. E dessa forma, ele vai nos aperfeiçoando. Deus está interessado nessa mudança em você, porque ele também, Deus será glorificado por causa dela. Então, a nossa fé sendo desenvolvida, sendo capacitada, nós vamos ter atitudes diante dos problemas diferenciadas das outras pessoas. Nós não vamos ficar cheios de medos e ansiedades e preocupações. Nós vamos ter paz, confiança, a certeza de que Deus está ali conosco. E a nossa atitude, o nosso comportamento vai dar glórias a Deus. Olha só, nós vamos testemunhar o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Esse é o objetivo de tudo que Deus faz, a sua própria glória. Então a gente passa por todo esse ciclo de aperfeiçoamento para no final nós darmos glórias a Deus. Agora nós vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 10. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia,
com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se formos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que vos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confieis em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, com quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. É o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 10. Eu acho assim fabuloso esse versículo, né? O 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Olha, isso é outro tópico aqui que a gente tem que observar. Deus permite as dificuldades para que experimentemos o seu conforto. Aprendemos a consolar os outros e para que confiemos nele e não em nós mesmas. Então esse é um outro aprendizado. Passamos pelo sofrimento, passamos pelas dificuldades, mas Deus nos conforta, Deus nos dá alegria mesmo em meio ao caos, né? E pela nossa experiência com Deus, nós podemos assim confortar outras pessoas. Vamos ouvir outros textos que nos ensinam sobre a tribulação, a esperança, a santidade de Deus, as provações, a alegria e a fé. A paz, irmãs. Vou ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado, valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redute em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor a todas. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3 a 5. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12, 10 e 11. 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. E vamos ler também Romanos 8, 28, versículo 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, outro ponto que nós podemos aprender aqui, e é o que Deus quer nos ensinar o tempo todo, é que nós devemos devemos ter o caráter de Cristo. Deus quer que o nosso caráter reflita a Cristo. Então, em meio a todo caos, a todo sofrimento, a todo medo, angústia, Deus quer desenvolver a nossa fé, para que possamos crer nele, depender dele, e também desenvolvamos o nosso caráter igual de Cristo. Nós devemos buscar viver como Cristo viveu, agir como Cristo agiu, responder às situações como Cristo respondia.
A única resposta para o nosso medo é a fé no Deus que governa sobre tudo e sobre todos e que tem total controle de nossas vidas em suas mãos. Deus quer que confiemos nele e dependamos dele de uma forma que nunca antes havia experimentado. Vou também deixar uma pergunta. Você já teve alguma experiência pessoal com Deus? Já passou por essa experiência maravilhosa de ouvir a voz de Deus, de saber a sua resposta para a sua vida? É fantástico quando a gente tem essa intimidade tamanha com o Senhor, que Ele fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos e a gente entende a voz do Senhor e age conforme a orientação que Ele nos dá. Isso é fabuloso. E para finalizar aqui, minhas irmãs, nós devemos então pensar o seguinte: Deus é soberano e o seu caráter não muda. Isso tem que estar muito certo no nosso coração. Ele é soberano porque a sua palavra testifica dele e Deus não muda. Deus é poderoso e está no controle de todas as coisas. Isso também tem que estar muito firme no nosso coração. Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas na mão. Deus quer que o conheçamos através da tua palavra, da Bíblia, né? Aqui está a resposta para todos os nossos questionamentos. E Deus quer ter esse relacionamento conosco. Deus tem um objetivo para o nosso sofrimento, que é nos aperfeiçoar e moldar o nosso caráter. Deus quer que desenvolvamos a nossa fé. Na nossa mudança, Deus será glorificado. Olha só que maravilha, né? O meu propósito aqui não era dar nenhuma resposta para seus questionamentos, para suas dúvidas, para os seus medos e para suas ansiedades. Mas, de uma forma muito simples, mostrar o caminho que a gente deve percorrer para buscar essas respostas. É através do conhecimento de Deus, é através do desenvolvimento da nossa fé, é na certeza de que a palavra de Deus é a verdade e que ela testifica de Deus e a verdade, ela não muda, não pode ser mudada. O caráter de Deus é um caráter de amor, de justiça, de santidade. E o nosso caráter é um caráter pecaminoso, é um caráter de dúvidas, é um caráter de questionamentos. E quando essas dúvidas, esses questionamentos surgirem em nossa vida, nós devemos depositar diante do Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, que tem todas as respostas para nós. E nós devemos confiar nesse Deus soberano, depositando em suas mãos qualquer angústia ou qualquer medo que estivermos passando. Então essa é a lição para hoje, para o nosso estudo, é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer o controle que Ele tem de todas as coisas. Nada acontece se Deus assim não permitir. É desenvolver a nossa fé através do conhecimento dEle, conhecer Deus através da palavra, buscar o Senhor constantemente, para que quando vier esses medos, essas dúvidas, esses questionamentos, você está segura, você está alicerçada na verdade de Deus e Ele te dará as respostas e te dará a paz que inunda todo entendimento. E é isso que eu quero deixar para as irmãs e assim como falou meu coração e me ensinou, tem me ensinado nesses momentos de dificuldade, de crise, de questionamentos, Deus tem falado comigo e eu tenho buscado a presença dEle e depositado nas mãos dEle, do Senhor, todos esses questionamentos para a minha vida. E da mesma forma eu falo que as irmãs também devem buscá-lo constantemente. É isso que eu desejo para vocês, que vocês busquem o Senhor, que vocês tenham a resposta dEle e que Ele seja glorificado através de suas vidas. Amém. Olá, meninas, paz do Senhor. Vamos terminar essa reunião com uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esta reunião. Obrigada, Senhor, por cada família, Pai, de cada irmã, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a cada vida, Pai, a cada lar, Senhor. Os nossos maridos, nossos filhos, nossos netos, todos
todos que pertencem às nossas famílias, Senhor. Cuida de nós, ó Pai. Protege-nos, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos a permanecermos firmes nos teus caminhos, Senhor, em qualquer situação, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ilumina o nosso caminhar, Senhor Jesus. Não deixe que a gente se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não nos deixe ser enganados, ó Pai. Ó Deus, protege-nos, ó Deus. Livra-nos do mal, Senhor. Tem misericórdia do nós, Senhor. Ó Senhor, entra com providência, com a tua graça, Senhor, com o teu amor, Senhor, com a tua cura, Pai. Com o teu poder, Senhor, com a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Cura os doentes, Pai. Os doentes fisicamente, os doentes de alma, Pai. Ó Senhor, Senhor, dá-nos da tua alegria, que é a nossa força, Pai. Nós te pedimos, Pai. Ó Senhor, que a tua igreja continue firme, Pai. E ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Jesus. Em teu nome, Senhor. Amém. Paz, Senhor, irmãs. Um beijo, um abraço para cada uma. Deus abençoe.